Vamos começar gravando agora, né, gente? Então, vamos iniciar nossa aula. E aí, gente, bom dia mais uma vez. Parabéns a todos por estarem presentes aqui, né? Ó, já começaram lá presente no chat, parabéns. Já são aqui 8h15. Olha lá, gente, só um aviso extra. Hoje é o nosso último dia, nossa última aula sobre funções. Acabou. Hoje já foram 3 dias. Semana passada e a semana anterior. 3 dias, 3 semanas, a gente tendo aula sobre funções. Ah, professor, funções horárias lá dos movimentos retilíneos. Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Hoje a gente conclui. E próxima semana a gente já vai começar o próximo conteúdo do simulado. Lembrando aí, semana passada a moça perguntou, professor, repita aí, por favor, quais são os conteúdos do simulado. São 4. O simulado 2, né? Ó, simulado do segundo mês, vão ser 4. Quais são os conteúdos? Funções horárias, concluímos hoje. Gráficos de funções, semana que vem. Movimento vertical, lá a queda dos corpos. Ah, eu estou lá em cima de um prédio e solto uma bolinha. Movimento vertical e movimento circular. Então, esses 4 conteúdos. Funções horárias, gráficos, movimento vertical e movimento circular. Tranquilo? Hoje, concluindo movimento, funções horárias. Vamos lá? Então, gente, hoje são o quê? Dia 28, né? Ó, 28, dia 28 de maio de 2021. Vamos lá. Então, gente, a gente tinha deixado na aula passada uma questãozinha. A gente passou alguns exemplos, algumas situações, e deixamos uma questão para casa com 5 alternativas. Aí eu quero que vocês me digam aí para a gente ver a participação. A primeira participação do dia, primeiro ponto qualitativo do dia. Como era a função? Alguém dita aí para mim a função. A função era como? S igual a quê? S igual a... S igual a... E aí? SO mais VT. S igual a o quê? Repita para mim, por favor, não ouvi. SO mais VT. Sim, essa é a função geral, né? Genérica. De maneira genérica, genericamente, ela é escrita S igual a S0 mais VT. Mas a gente tinha deixado na aula anterior um exemplozinho, não foi uma atividade para casa, para responderem qual foi a função. E aí, ajudem aí, por favor, que nem eu me recordo. Professor, S10 menos 2T. S é igual a 10 menos 2T. Cadê a moça aí que participou? Parabéns. Já está gravado, salvo lá e depois eu vou ouvir, né? Gente, sinceramente, a função era essa. Então, já pegando aí a fala do rapaz, vamos associar. Professor, o exemplo particular, o exemplo específico que o senhor deixou como exercício para casa, com 5 alternativas, foi essa. Foi essa a questão, como a moça aí bem falou. S igual a 10 menos 2T. Mas só que um rapaz, ele falou a função horária de maneira genérica. S é igual a S0 mais VT. Então, gente, sinceramente, o aluno vai fazer o simulado 2, do segundo bimestre. O aluno vai fazer o Enem, o aluno vai fazer o eixo, não importa. Qualquer questão que ele for fazer, em conteúdos, no conteúdo, na situação sobre funções horárias, basta, no primeiro momento, ele estar atento a essa questão. Primeiro, professor, a função horária, como é que se escreve a função horária? Lembre aí, quantas funções horárias nós temos? Já a revisão, valendo a próxima participação quantitativa. Quantas funções horárias? 3. 3. Parabéns. Quais são as 3? Uma do movimento retilíneo uniforme e 2 do movimento retilíneo uniformemente variado. Não foi isso que a gente viu? Semana passada, até de maneira descontraída, a gente brincou, alguns professores chamam sorvetinho, vovô é ateu e sorvetão. Pois bem, parabéns. São unicamente essas 3 funções horárias. E teve um aluno semana passada que disse, professor, mas tem lá a equação de Torricelli. Como é que a gente trabalha com essa equação? Então, observe que é uma relação matemática, uma expressão matemática diferente. As 3 primeiras são funções e a última é chamada equação de Torricelli, que a gente vai ver hoje. Bacana? Então, lá, gente. A primeira função das 3 funções, sorvetinho, vovô ateu e sorvetão, a primeira função é essa, a função horária do espaço com relação ao tempo para o movimento retilíneo uniforme. Ah, professor, S igual a S0 mais VT, é o famoso sorvetinho.
Mas só que a questão, ela quer saber, na letra A, ela quer que você, como o rapaz disse, baixe identificar. Identificar termo a termo. Professor, como assim identificar? Eu quero saber quem é o S0 e quem é o V. Ah, professor, o S0 vai ser quem? E aí, gente, quem é S0? 10. 10. Parabéns. 10 o quê? Qual é a unidade? 10 segundos? 10 horas? 10 o quê? 10 Metros. metros. Parabéns. Tá, professor, sem espaço. Então, são 10 metros. Então, observe aí que a questão, ela diz, sabendo que estamos trabalhando no SI, o que significa SI? Sistema Internacional. E no Sistema Internacional, a unidade vale metros. O espaço é metros. Ah, professor, podia ser metros ou quilômetros. Mas como é no SI, então o espaço é metros. Se não fosse no SI, seria quilômetros. Então, eles não colocariam essa observação. Trabalhando no SI, eles deixariam sem dar essa informação. Tranquilo? Sem a informação do SI, o espaço é quilômetros. Tranquilo? Ah, professor, o S0 são 10 metros. E a velocidade? A próxima informação que eu queria saber era a velocidade. Quanto é a velocidade aí? Quero ver quem vai responder. Mandou? 2 metros por segundo. Pronto. A moça e o rapaz responderam 2. Mais ou menos. Não está 100%. E aí, mais alguém quer complementar? Menos 2. Menos 2. Então, gente, não pode esquecer o sinal. Ó. Menos. Observe que a questão, ela deu o seguinte, menos 2. Então, menos 2 com a unidade metros por segundo. Então, gente, observe que essa primeira questão é a questão mais simples de todas. Não é uma questão para fazer conta. Não é uma questão para calcular. Não é uma questão para fazer cálculo nenhum. É uma questão unicamente para identificar. Professor, quem é quem? Quem é S0 e quem é V? Observando aí a atenção do seguinte, nem sempre a função horária ela vem nessa sequência. Primeiro S0, depois V. Ela pode estar invertida. Aí lembrem-se lá do ditado dos avós, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Ou seja, se eu ando com T, eu sou velocidade. Se eu ando sozinho, eu sou S0. Tranquilo? Então vamos finalizar essa questão aqui para passar mais questões para vocês. Tranquilo? Mas eu quero saber, o que significa aí, professor, menos 2 metros por segundo? Velocidade negativa, significa o quê? E aí? Ninguém? Foi questão lá do primeiro bimestre, né? Do primeiro simulado, do simulado 1. Velocidade negativa. Tá, professor, a velocidade aqui, a moça tinha dito 2. Aí depois corrigiram, não, professor, é menos 2. O que significa a velocidade ser negativa? Menos 2 metros por segundo. Significa que o carrinho está fazendo o quê? O carrinho está voltando, show de bola. Olha lá, mais uma vez participou, né? Então, velocidade, professor, negativo, observação importantíssima. Esse carrinho está voltando. Simples assim. Então, gente, tem mais questões, né? Nessa primeira questão tem alternativa A, B, C, D e E. Por enquanto, eu vou parar aqui pela A. Depois vamos dar prosseguimento. Aí vai continuar até a letra E. A, B, C, D e E. Certo? Mas, por enquanto, eu quero fazer só essa observação aqui. Professor, primeiro, o aluno vai fazer o simulado. Simulado 2 agora, nesse bimestre. Simulado do segundo bimestre. O aluno vai fazer o Enem. O aluno vai fazer o vestibular. Não importa. A questão que ele for fazer, primeiro, ele tem que estar atento a isso daqui. Gente, sinceramente, vamos lá, todo mundo está atento. Eu estou lá, professor. O mínimo é o aluno entender o que é que está trabalhando. Professor, questões de física desse tipo, sempre elas vão estar trabalhando o quê? Um carrinho, um móvel, um ônibus, uma bicicleta, um atleta, o que seja, um móvel. Então, esse móvel ele está se deslocando sobre uma certa trajetória. Ah, professor, em cima de uma pista, de uma estrada, de uma BR, o que for. Certo? Então, vamos supor lá, representei aqui a minha trajetória. A setinha para lá, dizendo que ele está se deslocando nesse sentido. Nesse sentido, o espaço está crescendo nesse sentido. Entendeu? As posições vão crescendo nesse sentido. Aí coloco entre parênteses a unidade. Quilômetros. É uma pista, lá uma BR, que as unidades são dadas em quilômetros. Aí eu quero saber,
O marco zero, revisão lá do primeiro bimestre. Marco zero. O que é o marco zero lá da minha pista, da minha trajetória, da minha BR, da minha estrada, o que seja? O que é o marco zero? Ponto de partida. A moça disse é o ponto de partida. Não, não é. Mais alguém Lugar sabe? de origem. Lugar de origem. A origem, perfeito. É a origem das posições. Então, vamos lá. Pegar o que as duas moças responderam. Uma disse que é o ponto de partida. Observe, ponto de partida é com relação ao carro. Da onde o carro partiu? Ah, ele começou aonde? Ele começou em João Pessoa, começou em Campina, começou em Cabedelo. É onde o carrinho ele começa. Agora, o marco zero, a origem, não é com relação ao carro. Então, observe, o aluno estudioso, o aluno dedicado, o aluno aplicado, ele vai fazer essa anotação aí no cantinho do caderno. O S0 é com relação ao carrinho, é a informação do carro. Como a moça falou aí, professor, é da onde o carro parte? É da onde o carro inicia? É da onde o carro começa? Isso é a informação do S0. Agora, o marco zero lá da pista é com relação à pista. Com relação à pista. Então, isso daqui não tem nada a ver com relação ao carro. Isso daqui é a pista. Vou colocar assim, ó, pista, estrada, BR, o que for. Certo? Então, isso daqui é o marco zero. O marco zero é a origem das posições. Das posições. E aí, gente, entendendo a diferença, são duas informações distintas, duas informações diferentes. Ah, professor, S0 é com relação ao carrinho. Onde é que o carrinho está? Ele começa, inicialmente, ele começa onde? Aí é o S0. O marco zero não é com relação ao carro. É com relação à trajetória, a pista, a estrada, a BR. Então é com relação lá à trajetória. Tranquilo? Aí eu quero saber, entendido essas duas informações, eu quero saber agora, quais são as possíveis possibilidades do meu carrinho iniciar um trajeto? Tá, professor? Existe o marco zero, é a origem da minha pista, é onde a minha pista começa. Lembrem lá no primeiro bimestre que a gente falava que o marco zero da BR-230 é lá em Cabedelo. Então lá tem o marco zero, é a origem das posições, aonde começa. Mas nem sempre os carros começam lá. A gente morando aqui em João Pessoa, quer ir para Campina, a gente começa daqui de João Pessoa. Então, observe, uma coisa é da onde o carro vai começar. Outra coisa é a origem da pista, a origem das posições, o marco zero. Então, me respondam agora. Entendido essas duas informações, quero saber quais são as possíveis possibilidades nessa representação aqui do meu carrinho poder iniciar, começar uma trajetória. Ele pode começar de duas maneiras, com relação à posição do carrinho. Onde é que ele pode começar? Quais são as duas? Pronto, já estou dando uma Ele resposta. pode começar da origem. Já, pronto, a moça respondeu. Ok. Já estou dando uma resposta, uma dica, que são duas possíveis possibilidades. O carrinho ele pode começar onde? Quais são as duas possíveis possibilidades de onde o meu carrinho pode começar nessa representação? Onde é que ele pode começar? Eu acho que é da origem e em algum ponto sem ser da origem. Pronto, a moça falou. Ah, professor, ele pode começar em cima da origem ou fora da origem. Perfeito. Então, vou acrescentar. Existem três possíveis possibilidades agora do meu carrinho começar um trajeto, uma viagem, um percurso qualquer. Onde é que ele pode começar? Primeiro, ou em cima da origem, professor. E quais são as outras duas possíveis possibilidades? Quais são as outras duas? Ou em cima da origem, ou o quê? E aí, ninguém? Ou antes da origem, gente. Antes da origem. Ou o quê? Depois da origem. Depois da origem. Simples assim, gente. Olha lá. Ou o meu carrinho vai estar antes da origem, ou o meu carrinho vai estar depois da origem. Simples assim. Ah, professor, certo. Com relação à posição, eu posso ter o meu carrinho em três possíveis possibilidades de onde ele vai estar. Ou em cima da origem, ou antes ou depois. Simples assim. Agora, com relação ao sentido de percurso dele, ele vai iniciar o percurso. Ele pode iniciar com duas possíveis possibilidades de sentido. Quais são as duas possíveis possibilidades de sentido? O carrinho pode estar o quê?
ou... Ida e volta. Perfeito, olha lá, rapaz. Ô, professor, o carrinho vai estar ou indo ou voltando. Simples assim. Ou indo ou voltando. Simples assim. Ou indo ou voltando. Então, gente, observem essas duas informações diferentes que eu passei para vocês. Primeiro, é com relação aonde o carrinho começa, a posição dele. A posição, professor, ele pode estar antes da origem, ou na origem, ou depois da origem. Agora, com relação ao sentido, ele pode estar indo ou voltando. Então, com relação à posição, ele pode estar na origem, primeiro, na origem, segundo, antes da origem, e terceiro, depois da origem. E aí, gente, alguma pergunta nesse sentido? Então, com relação aonde ele está, aonde o carrinho começa, ele pode começar na origem, começar antes ou começar depois, certo? Na origem, antes e depois. Vamos botar aqui, ó. O carrinho 1 estaria na origem, o carrinho 2 estaria antes e o carrinho 3 estaria depois. Tranquilo? Ah, professor, agora o senhor falou do sentido do carrinho. Meu carrinho pode estar indo ou pode estar voltando. Eu posso estar em João Pessoa, indo para Campina. Ou eu posso estar em Campina, voltando para João Pessoa. Quem vai dar essa informação é a velocidade. Observa aqui, eu coloquei. Ou a velocidade está indo, né? Ó, indo ou voltando. Indo ou voltando. E como é, professor, que eu vou saber se ele está indo ou voltando? É o sinal da velocidade. Simples assim. Então, gente, olha quantas possíveis possibilidades de combinações eu posso fazer aqui para montar a minha função horária. Primeiro, a função horária tem que ter informação de onde o carrinho começa, e o carrinho pode começar na origem, antes da origem ou depois da origem. E depois eu vou dizer se ele está indo ou voltando, se a velocidade é positiva ou negativa. Então, agora, como o rapaz no começo da aula falou a função de maneira genérica, quero saber agora, eu vou colocar aqui só alguns exemplos, para que vocês me digam se o carrinho está antes, depois ou na origem, se o carrinho está indo ou voltando. Só isso. Vamos lá. Exemplos. Estão entendendo, gente? Então, os exemplos de hoje, as observações de hoje, que a gente está trabalhando, na verdade, que a gente está dando ênfase, porque isso já foi trabalhado nas duas aulas anteriores, é exatamente trabalhar essas informações. Onde está e como está indo. E como está se movendo. Se ele está indo ou se ele está voltando. Essas duas informações. Onde ele está e como ele está se movendo. Onde e como, certo? Vamos lá. Exemplos. Vou colocar aqui exemplos. Primeiro exemplo. Só olhar para a função, você vai me dizer. Primeira informação. Onde? Eu vou até colocar aqui, mais uma vez, o aluno estudioso coloca essas observações. Onde o meu carrinho está? É informação com relação a S0. Como o meu carrinho está se movendo? É informação com relação à velocidade. Se ele está indo ou se ele está voltando. Vamos lá. Só observando essa função aqui. S igual a 3t mais 8. Quero saber aí. Essa é a primeira questão. As duas informações. Onde? Se está na origem, se está antes, se está depois. E como? Se está indo ou voltando. Essa é a primeira questão. O carrinho está antes, ou depois, ou na origem? Depois da origem. Depois da origem? Depois da origem, em que posição? Tá indo. Depois da origem. Por que você disse que está depois da origem? Mais alguém quer participar sem ser ele? Está depois da origem. Parabéns, acertou. Agora eu quero saber por que você disse que ele está depois da origem? Porque o S0 é igual a 8, porque é maior que 0. Zero aqui, professor. Diga-me com quem andas. O camarada está andando sozinho, não tem T do lado dele, então é S0. O S0 é 8. Veja que é mais 8. 8 positivo. 8 positivo está depois do 0. Ah, pelo amor de Deus, o camarada desde o sexto ano, sétimo ano, aprende isso, né? Ó, lá na reta numerada, lado positivo e lado negativo. Positivo é depois do 0. Negativo é antes do 0. Ah, professor, se ele está no mais 8, é depois da origem. Parabéns aos dois que participaram. Ah, professor, ele está depois da origem. Depois da origem, vamos colocar o símbolo assim, ó.
Ele está depois, o dele depois. Depois da origem. Ele está indo ou voltando? Indo. Por que, que ele está indo? Tá positivo. O que está positivo? O mais A 8. velocidade. A velocidade. Então, ele está depois da origem, indo. Pronto, olha aí o nosso códigozinho. O-A-D. O-A e D. O é de origem, A é de antes e D é de depois. Aqui, ó. I de indo e V de voltando. Então, gente, um exercíciozinho simples, prático, para a gente trabalhar de maneira mais detalhada e enfática, trabalhando várias vezes essa noção. Ah, professor, essa primeira questão foi muito simples. Faça aí uma segunda questão. Vamos lá, segunda questão. S é igual a... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Menos 12T menos 4. Pronto, e aí? Nessa segunda situação, quero saber, essa segunda função, o meu carrinho, ele começa antes, depois ou na origem? Ele está indo ou voltando? Antes da origem. Antes da origem. Antes da origem. Está indo ou voltando? Voltando. 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 Aqui, ó, antes da origem, voltando. Simples assim, já pegaram o macete. Por que, que ele está antes da origem, professor? Porque está Porque negativo. tá negativo. Por que está negativo? Tem os dois que estão negativos. A origem está negativa. Qual é o número que está negativo? Liga aí. Menos 12 ou menos 4? Menos 4. Menos 4, parabéns. Tá vendo só? Então, pronto, é a regra do jogo. É o jogo lá de tabuleiros. É pegar a regrinha e ler. Simples assim. Ah, professor, o número está sozinho. O número sozinho é S0. Então, é com relação à posição dele, ao espaço, ao S0 dele. Ele começa numa posição negativa, ou seja, antes da origem. Vamos lá, mais uma. Terceiro exemplo. Quero saber, o meu carrinho percorre a trajetória segundo a seguinte função horária. 8T. Pronto, quero ver lá. Essa é a função. Meu carrinho está antes, depois ou na origem? Na origem. Depois. Na origem. Na origem? Todo mundo concorda que está na origem? Não sei, né? Vamos ver. Está indo ou voltando? Indo. Indo. E aí, por que que disseram que ele está na origem? 8T. Porque a velocidade é 0? Não, a velocidade não é 0, não. Velocidade é quanto? Porque SO é igual a 0 e a velocidade é mais 8. Parabéns. Ah, professor, eu só tenho aqui um termo. Era para eu ter dois termos, S0 e VT. Era para ter dois termos, mas aqui eu só tenho um. Então, o termo que era para estar sozinho, o S0, ele está nulo. Ele não existe, ele não apareceu. É porque não existe, é 0. É nulo, é 0. Entendeu? Só apareceu o T, então só tem a velocidade, 8. Então, significa que se não tem o S0, é 0, o S0 é 0. Ele começa na origem e está indo. Seria essa situação aqui, ele indo. Tranquilo? Agora eu quero saber. Mais uma última. Quarta questão. S igual a menos 13 mais 2T. E aí? Pronto, essa função aí. Menos 13 mais 2T. O meu carrinho está antes, depois ou na origem? Antes. Antes da origem. Por quê? Porque está negativo. Porque está negativo. Qual é o valor que está negativo? O menos 13. Menos 13. Então, ele está numa posição, professor, menos 13 lá atrás, negativo. Agora ele está indo ou voltando? Indo. Indo. Por que está indo? Porque Porque está tá positivo. positivo. Porque é mais 2 positivo, ou seja, a velocidade é mais 2, velocidade positiva está indo. Tranquilo. Finalizamos esses 4 exemplozinhos. Agora eu quero saber, dessas quatro funções, qual delas que o meu carrinho vai passar pela origem? Primeiro, essa daqui está depois da origem, não está? A primeira não está depois da origem, seria esse carrinho. Em alguma situação esse carrinho vai passar pela origem, sim ou não? Não. Não. Por que não? Porque ele começou depois da origem. Depois. Ah, quando ele começa depois da origem, ele não passa pela origem, é? Só se ele voltar, não? Pronto. Olha lá. A moça, ela apresentou uma situação interessante. Ah, professor, toda vez que começa depois da origem, olha lá. Observa aqui esse carrinho 3. Quando ele começa depois da origem,
Existe alguma maneira de depois da origem ele passar pela origem? Só se ele der a volta e começar de novo. Não precisa ele dar a volta. Nossa Depois da origem, velocidade ele também vai é voltando. Concorda? Se for essa É. situação aqui, ó, depois da origem voltando, Se ele em der. algum tempo vai passar pela origem. Concorda? Agora, se for depois da origem indo, jamais ele vai passar pela origem. Aqui, professor, antes da origem, sempre antes da origem, ele passa pela origem, sim ou não? Sim. Passa. Não. Depende. Depende. Tem uma situação que ele jamais vai passar pela origem. O rapaz que disse aí, me diga qual é a situação. Ele, começando antes da origem, jamais ele vai passar pela origem. Ele Sei voltando. lá, se ele enrolar Ele outra antes da vez. origem, olha, voltando. Jamais ele vai passar pela origem lá na frente. Então, gente, é simples assim. Então, só você olhar para a função, você já sabe o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer. Ah, professor, esse carrinho aqui jamais vai passar pela origem. Porque observa que ele começa depois da origem e está indo. Já esse carrinho aqui, ó, ele começa antes da origem. Antes da origem. E está voltando. Jamais ele vai passar pela origem. Então, nessas duas primeiras funções, jamais eles passam pela origem. Ah, professor, e esse daqui, ó? Esse daqui, ele começa na origem. E está indo para frente, né? Ó. E esse outro? Ele passa pela origem, sim ou não? Sim. Por que ele passa pela origem? Porque ele começa Se tá indo. antes da origem, mas ele está indo. Tá vendo? Ó? Seria esse carrinho 2. Ele começa antes da origem e ele está indo. Então, gente, é assistir essa aula. É assistir uma vez, duas vezes, pausar, voltar, repetir, câmera lenta. Quantos recursos vocês têm, né? Ó, teve uma aluna aí que no relato das atividades, ela disse o seguinte: ah, professor, eu acho bacana demais a sua aula, porque é um dos pouquíssimos, eu acho que é um dos únicos professores que posta lá o vídeo no YT, não posso dizer a plataforma, né? Porque eu prefiro aqui na sua aula remota, a aula simultânea, ficar prestando atenção, olhando, e depois para copiar bonitinho, eu vejo lá na plataforma dos vídeos. Então, gente, olha quantas possibilidades a gente trabalha para você. Quantas possibilidades a gente deixa você tá participando. Então, tudo isso é para você. É aproveitar o máximo possível, tranquilo? Então, é repetir essa aula com atenção, prestando atenção para entender. Ah, professor, o senhor disse que ia concluir na aula de hoje. Então, trabalhamos aqui, olha, só dando mais ênfase ao que a gente já tinha trabalhado há 2 semanas passadas, na semana anterior e a semana retrasada. Foi? Então, vou apagar aqui, ó, para fazer mais questões. A questão que a gente está trabalhando, enquanto isso, gente, façam pergunta aqui, ó. A questão que a gente está trabalhando é o sorvetinho, né? Ó, S igual a S0 mais VT. Função horária do espaço com relação ao tempo para o movimento retilíneo uniforme. Quero ver agora. Ah, professor, se a função fosse de outro tipo. Vamos lá, questão de outro tipo. Trabalhamos aqui só revisando e corrigindo a questão da semana passada. Quero ver agora uma outra questão. A questão diz o seguinte: observando a seguinte função abaixo, e a função é desse tipo aqui. V igual a 4t mais 10. Pronto, quero ver lá. Primeiro, mais uma vez, foi no início da aula de hoje que começamos com essa pergunta. Quantas funções nós temos? Quantas funções? 3. 3. Parabéns. São 3, professor. São 3 as funções. Vou colocar aqui do lado. Quais são as 3 funções, professor? Sorvetinho, S igual a S0 mais VT. Qual é a próxima função? Depois de sorvetinho, qual é a outra? Sorvetão. Tem o sorvetão. E além do sorvetão, tem qual outra? Vovô é ateu. Vovô é ateu. Parabéns. Então, vamos lá por ordem, né? Ó, por partes, seguindo a sequência lá. Sorvetinho, S igual a S0 mais VT. Vovô é ateu. Como é vovô é ateu? Ditem aí para mim, para eu ver quem é que está acompanhando. Como é a função do vovô é ateu? V igual V0 Mais AT. AT. Parabéns. E sorvetão? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então tá aí, gente. O pessoal gosta de falar assim, a colinha, né? Ah, professor, essa é a minha colinha. Tá lá a colinha, ó. 3 funções horárias. Função do espaço, função da velocidade e função do espaço. Aqui é do uniforme, aqui é do uniforme variável. Então, não.
Essa primeira é do movimento retilíneo uniforme e essas duas outras são do movimento retilíneo uniformemente variável. Então, a gente está atento a essas três funções. Ah, professor, esse exemplo aí que o senhor deu é um exemplo de quê? De sorvetinho? Vovô é ateu ou sorvetão? E aí, qual das três? Vovô é Sorvetinho. ateu. Tá na cara, né, gente? Tá na cara. Vamos supor, o rapaz disse bem, vamos supor que alguém ainda tenha dúvida. Tá, professor? Aqui, ó, eu tenho sorvetinho, vovô é ateu e sorvetão. Se começa com V, a única que começa com V, tá, professor? A única que começa com V é V de vô, V de vovô, né? Assim que brincam, então é V de vovô. Então não é nem sorvetinho nem sorvetão. Começou com V, já descartei logo de cara. Não é nem S igual a S0 mais VT, nem S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Nenhuma das duas que tem S. Resta somente a de velocidade, função horária da velocidade com relação ao tempo. Quero saber, ó, dada a função, eu quero que você me identifique. Primeiro, letra A. Como é que chama-se essa função? Que função é essa? Que função é essa? Questão para casa. Quero lá ver. Que função é essa? Aí teve gente que já disse, né? Ah, professor, é sorvetinho, é sorvetão, é vovô é ateu. Observação. Isso daqui é de maneira descontraída, né? Óbvio que lá no vestibular, no Enem, o camarada não vai dizer esses termos assim de maneira descontraída. De maneira formal, função horária do espaço com relação ao tempo, do espaço com relação ao tempo, para o MLU. Função horária da velocidade com relação ao tempo, para o MLUV. Função horária do espaço com relação ao tempo, para o MLUV. Então, aprendeu os termos, né, gente? Olha lá. Quero saber, que função é essa? Como é o nome dessa função? Letra B. Quero que você identifique. Identifique aí, ó. Quem é V0? E quem é A? E aí? Respondendo aí. V0 é quanto, gente? V0 é quanto? 10. 10. V0 é 10. E A é quanto? 4. 4. Todo mundo pegou o macete? Gente, é a mesma coisa. Mesmíssima coisa do sorvetinho. Mesmíssima coisa. Olha lá. Diga-me com quem andas. E eu direi quem és. Se eu estiver sozinho, professor, se eu estiver sozinho no espaço é o S0 e sozinho na velocidade é o V0. Diga-me com quem andas. E eu direi quem és. Se eu estiver do lado do tempo, ou sou velocidade, ou sou aceleração. Mas é vovô é ateu, professor, então é aceleração. Simples assim. Então é identificar os termos. Simples assim. A, B, C. Alguma pergunta, gente? Olha aí a atividade para casa, né? Ó, quero ver Repete. como é a vida lá. Eu não entendi o que você falou agora. Repete. Olha lá, a moça que perguntou. Parabéns pela pergunta, porque isso demonstra atenção, interesse. Quer aprender? Professor, eu quero aprender. Olha lá, ó. Observe que as funções, as duas funções aqui, sempre tem um termo sozinho, olha, um termo sozinho. E o outro termo vai estar do lado do tempo. Tá vendo aqui, ó? Ou é VT ou é AT. Então, por essa dica, você vai identificar quem é quem. Ah, professor, o 4 está do lado de T. Quem é que fica do lado de T? Aqui, ó, é o A. Ah, professor, o 10 está sozinho. Quem é que fica sozinho aqui? É o V0. Simples assim. Entendeu? Então, toda vez que vier uma função lá no vestibular, no Enem, no simulado, você vai pegar a sua funçãozinha, escrever num papel e colocar aqui embaixo. Identificar termo abaixo de termo. Se o número estiver sozinho, é V0. Se o número estiver do lado de T, é A. Isso para função horária da velocidade com relação ao tempo. Não. Se fosse a função horária do espaço com relação ao tempo. O sozinho é S0 e o do lado de T é o V. Entendeu? Então, lá. Próxima questão. Letra C. Quero ver isso daqui, professor. Quero saber agora qual vai ser a minha velocidade para T igual a 2 segundos. E aí? Quem é que faz isso? Qual é a velocidade para T igual a 2 segundos? Ela está dizendo o quê? Quem disse? William, 18. 18? Pronto, parabéns, William. 18.
18 o quê? Qual unidade? Metros por segundo. Metros por segundo, William. Show de bola. Vamos lá. Ah, professor, como é que esse William fez isso? Como é que o William respondeu essa questão? Olha lá, é só prestar atenção aqui. Isso é uma função. Vocês estão trabalhando função lá no primeiro ano. Estão trabalhando agora, na matemática. Funções matemáticas. Trabalharam no 9º ano, lá na matemática. Então, função. O que é função, professor? Só que lá na função era x e y. Aqui vai ser t e v, ou t e s. Mas é uma função. Ele diz o seguinte, ó, qual vai ser o valor? Sabendo que o valor de t é 2. Então, onde tiver t, eu coloco quanto? Onde tiver t, eu coloco quanto? 2. Então, lá, como é a minha função? V igual a 4t mais 10. Não é essa a minha função? Ele está dizendo, ó, eu quero saber qual é a minha velocidade, essa velocidade aqui. Observem que eu tenho dois valores que sempre ficam indicados, o V e o T. O V e o T, já que era o S e o T. Por isso que é função de S em T. Aqui é função de V em T. Se é função, um depende do outro. Assistam lá a aula da semana passada, quando a gente fala o que é função. Função é uma dependência de algo em outro algo. É a função de T e de V. A função de X e de Y. A função de T e de V. A função de T e de S. Então, assistam a aula da semana passada. Olha lá. Ah, professor, eu quero saber a velocidade. Mas para saber a velocidade, eu tenho que saber o valor de T. Aí a questão disso. Sabendo que T é igual a 2. Onde tiver T, eu coloco quanto? 2. Vamos lá substituir. Ó. V. Quanto é que vai ser o V, professor? É o que eu quero. Se é o que eu quero, repete-se. V repete-se. Vai ser igual a 4 vezes T. Mas quem é T? 2. Então, a questão, gente, a própria questão, ela disse, onde tiver T, substitua 2. Então, 4T, 4 vezes 2, mais 10. Então, V vai ser igual. 4 vezes 2, 8. Mais 2, mais 10, né? Perdão. V é igual a quanto? 18. Ah, professor, 18. V de velocidade. 18. Qual a unidade de velocidade? Metros por segundo. Simples assim. Olha lá. Essa primeira questão eu fiz para vocês. Então, façam aí uma seguinte alternativa. Quero saber quando V, qual vai ser o V para T igual a 5 segundos. Pronto. A primeira situação eu fiz para T igual a 2. Agora façam para T igual a 5. Para casa, né? Então, gente, observe que função horária, a gente ia falar disso na semana passada, na aula anterior. Função horária é como se fosse uma calculadora, uma máquina de calcular. Ela diz o seguinte, ó, eu quero saber quais vão ser as minhas velocidades. Estou lá numa trajetória. Estou lá numa trajetória, na minha pista, na minha BR. O meu carrinho começa o seu percurso. E eu quero saber, daqui por diante, daqui para frente, eu quero saber, como se fosse uma máquina de calcular. Vai colocando aí os valores de T, T igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, para eu saber as informações seguintes. Quando T for 1, eu vou estar em que posição? Quando T for 2, eu vou estar em que posição? Vai me dizendo aí, é como se alguém estivesse no celular falando com o outro. Vai fazendo aí a conta. Quando T for igual a 1, eu vou estar onde? Quando T for igual a 2, eu vou estar onde? Quando T for igual a 3, eu vou estar onde? Isso para a função horária do espaço, né? Ó, S igual a S0 mais VT. Agora, para a função horária da velocidade, não é mais com relação ao espaço. Os tempos mudando, né? Ó, eu tenho aqui os tempos. Para T igual a 1, para T igual a 2, para T igual a 3. Eu vou ter o S para T, o outro S para T e outro S. Para cada T, eu vou ter um S. Para cada T, eu vou ter um S. Para cada T, eu vou ter um S. Agora, função horária da velocidade não vai me dizer os espaços. Ela vai me dizer o quê? E aí, William, e os próximos? Função horária da velocidade, ela vai me dizer o quê? Velocidade. A velocidade, como se fosse uma máquina de calcular. Ela vai estar calculando. Professor, no tempo igual a 1, qual vai ser a velocidade desse carro? Porque ele está acelerando. Então, ele acelerando, ele tem uma aceleração. As velocidades dele vai mudando. Eu sei que ele começou com a velocidade de 10, mas ao longo do tempo essa velocidade vai mudando, porque ele está acelerando. Então, gente, essa noção, essa ideia que você tem. Pronto, foi aí o William que perguntou da equação de Torricelli. Foi? Parabéns, William.
Vamos ver, finalizando hoje. Vamos lá. Quero saber qual vai ser a velocidade. Aí aqui a última questão, ABC, D. Agora, qual vai ser o tempo? Inverter agora. Se é uma função de V em T, agora eu quero saber ao contrário. Qual vai ser o tempo para ver em que a velocidade seja 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Não, 50 não, vamos botar assim, ó. 10. Mas, rapaz, tu já deu a resposta, rapaz, isso é para casa. Mas parabéns. Deixar 50 metros por segundo. Não, proposta agora. Tu falou, então vou ter que mudar, né? Não fale mais não, rapaz, isso é para casa. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas, rapaz, quando for. Pronto, 58. Não fale mais, não fale mais. 58. 68. 68. Qual vai ser o tempo? Agora eu estou tonto. Deixa eu ver. 58 mesmo. 58. Qual vai ser a velocidade? Qual vai ser o tempo quando a velocidade for 58? Cuidado aí, William. Não fala mais não. Quando a velocidade for 58 metros por segundo, qual vai ser o tempo? Pronto, faço aí. Atividadezinha para casa, né, gente? Para finalizar. Faltando o quê? 3 minutos, né? Faltando 3 minutos. Quero saber aqui, ó. Vamos dizer, essa daqui foi a primeira questão. Vou deixar aqui 2 questões para casa. A outra questão vai ser o seguinte. Quero que você identifique, da função abaixo, que você identifique S igual a. Alguma pergunta nessa daqui, gente? Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Tudo bem, né? Ó, isso fica para casa para a gente corrigir próxima semana, né? Mandar a atividadezinha para o Google Classroom. Vou deixar essa questão e essa outra aqui, ó. A 2 e a 3, para casa. Questão 3 é o seguinte, como o William me perguntou, não foi? Ó? Questão 1, vovô é ateu. Questão 2, sorvetão. Questão 3, equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Ah, professor, como é a equação de Torricelli? Olha lá. A equação de Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vou fazer o seguinte, gente. Como a gente não tinha visto essa equação, é a última relação. Então, observe que temos 3 funções e uma equação. A equação que nós temos é a equação de Torricelli. Como não tínhamos visto essa daqui a gente já viu, eu vou colocar lá no Google Classroom, certo? Vou montar para vocês e colocar lá no Google Classroom. Já essa daqui eu já vou deixar agora. Diz o seguinte, sabendo que um carrinho, ele parte do repouso, ele partiu do repouso, inicia do repouso, um carrinho inicia do repouso. Se ele inicia do repouso, V0 é quanto? Inicia do repouso, V0 é quanto? Igual a 0. E atinge uma velocidade de 4 metros por segundo. Com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, qual vai ser o meu ΔS? Acabou a aula. Quero que alguém responda. O que é ΔS? ΔS é o quê? Foi o primeiro trimestre, não foi? ΔS é o quê? Velocidade? Variação do espaço. Pronto. Ou seja, eu estou querendo saber. Espaço. Imagine a situação. A situação é, o meu carrinho, professor, ele partiu do repouso. Ele inicialmente estava em repouso, ele começou a se mover. Atingiu a velocidade de 4 metros por segundo. Quando ele atingiu a velocidade de 4 metros por segundo, com essa aceleração, ele percorreu uma certa distância. Qual é essa distância que ele percorreu? É essa questão que ele quer saber.
Tranquilo? Quero ver quem é que sabe trabalhar a equação. Gente, sinceramente, equações foi o que mais trabalharam no fundamental, né? Equação de primeiro grau, equação de segundo grau. Então, tentem resolver essa equação, certo? Tem o valor de V, 4. Tem o valor de V, 0, 0. Tem o valor de A, 2. Quero saber o delta S, tranquilo? Ei, gente, 9 horas, 9 e 1 agora, né? Ó, acabou-se nossa aula. Professor. O último dia sobre funções. Concluímos as 3 funções e a última equação, chamada equação de Torricelli. Próximas semanas, a gente vai iniciar gráficos de funções e, iniciando o gráfico de função, vai estar revisando mais vezes sobre funções. Porque vai ser gráfico de função. A gente vai trabalhar ao mesmo tempo função e gráfico. Tranquilo? Isso daqui nunca mais vai acabar, não. Eu digo que hoje foi o último dia, propriamente dito, exclusivo sobre esse assunto. Daqui por diante, a gente vai estar sempre recorrendo a esse assunto. E sempre recorrendo, a gente sempre vai estar vendo ele. Tranquilo? Quem foi que perguntou, gente? A moça? Alguma pergunta? Professor, sou eu. Qual Sim. a questão mesmo dessa segunda? Eu não entendi Sim, a pergunta. a segunda. Como eu disse para vocês, eu dei prioridade aqui, olha, ao que a gente não tinha trabalhado. Torricelli. Foi? Como a gente já tinha trabalhado Vovô e Ateu e Sorvetão, essa daqui do Sorvetão eu vou colocar lá no Google Classroom. Entendeu? Eu coloquei aqui em interrogação, porque eu vou deixar essa questão lá no Google Classroom. Entendeu? Então, no Google Classroom vão ter 3 questões. Das 3 questões, 2 já foi vista em sala de aula, a 1 e a 3, e a segunda eu vou deixar lá no Google Classroom. Tranquilo? Entendeu? Parabéns. Mais alguma pergunta, gente, para a gente não se estender? 9 e 3, né? Ó, agora a próxima aula é para o próximo professor, né? Se eu não me engano, é inglês. Professora Carmélia, concluímos, acabamos a aula aqui. Vou sair agora para a próxima aula de vocês, né?